Olá pessoal, tudo bem? Namastê a todos, nós estamos aqui para mais um de nossos encontros sobre taoísmo clássico. E hoje vai ser muito interessante o texto que a gente vai ler. Vou ler um texto do Tao Te Ching, o texto 65 do Tao Te Ching. E aí depois a gente conversa sobre esse texto de Lao Tzu, né? Nesse texto, Lao Tzu diz o seguinte: na antiguidade, os que viviam em harmonia com o Tao não procuravam levar erudição intelectual ao povo, mas sim confortá-lo. O povo torna-se ingovernável quando se quer impor um falso conhecimento. Portanto, governar impondo uma falsa cultura é escravizar a nação. Governar não impondo nada é fazer prosperar a nação. Aquele que compreende tais princípios realiza seus ideais. Saber realizar seus ideais consiste em possuir a verdadeira sabedoria transcendental. Atingir esse estado de sabedoria profunda é integrar-se harmonicamente a todas as coisas do mundo. Isso certamente conduzirá à paz infinita. E assim Lao Tzu finaliza. Bom, meus amigos, esse texto de Lao Tzu, ele é um texto muito interessante, né? Muito interessante mesmo. É claro que não vai ter novidades nesse texto, né, em comparação com os outros textos que Lao Tzu expõe no Tao Te Ching, mas nesse texto, Lao Tzu ele é muito claro com certas questões, né? No taoísmo, meus amigos, você aprende a seguir a si próprio. Você aprende a buscar o conhecimento superior dentro de si mesmo, através de sua própria natureza, através da jornada interna. O taoísmo tem muitas histórias, né, que envolvem essa questão, né? Eu lembro que, por exemplo, muitos mestres taoístas, né, eles dizem o seguinte, que o verdadeiro Tai Chi não pode ser ensinado. O verdadeiro Tai Chi não pode ser aprendido. E o verdadeiro Tai Chi não pode ser praticado. O verdadeiro Tai Chi é para se viver. O Tai Chi é um conhecimento que ele acontece através de um processo de revelação, não de preenchimento. É através de um processo de esvaziamento. Por isso que, assim, essa questão do vazio é uma questão muito importante dentro do taoísmo, né? Porque, veja só, quando a gente observa o ser humano, né, como um espírito que encarna e que nesse processo de encarnação ele se torna um ignorante de si mesmo, ele passa a desconhecer sua própria natureza e nesse processo de encarnação ele vai adquirindo uma certa programação cultural, uma forma de pensar, uma forma de enxergar o mundo através de uma cultura, através de um povo, através de um local onde ele encarna. Então, se você nasce em determinado local, você vai aprender isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal e assim por diante. Se você nasce em outro lugar, você vai aprender o que é certo e o que é errado daquele lugar, o que é bom e o que é errado daquele lugar. E muitas das vezes, o certo de um lugar é errado de outro lugar, né? Então eu te pergunto, o que é o certo e o que é o errado, né? Então, o taoísmo, ele sempre vai procurar transcender esses aspectos culturais, ele vai chamar isso de uma falsa cultura. E vejam só, nas mais diversas culturas vão surgir pessoas que vão se colocar acima dos outros. E essas pessoas que se colocam acima dos outros, achando que estão na posse de uma verdade, elas vão começar a ditar e impor essa verdade que elas acham para todos que estão ao redor dela. Dizendo, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado, sigam por essa direção. Aqui tem a verdade e assim por diante. Mas vejam só que essa pessoa, ela nem conhece a si própria, ela nem conhece a sua própria natureza.
E ela fica querendo ditar caminhos para os outros seguirem, ditar verdades para os outros seguirem. Exatamente aí, meus amigos, que o Lao Tzu está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: governar não impondo nada é fazer prosperar a nação. Portanto, governar impondo uma falsa cultura é escravizar a nação. O taoísmo, ele sempre vai pregar um jeito muito diferente, vamos colocar assim, um jeito muito diferente de enxergar o ser humano, de enxergar um grupo de seres humanos, né? Uma nação, um povo. O taoísmo, ele vai enxergar o ser humano como um ser espiritual, como um ser que não é esse corpo físico. E por isso, ele vai enxergar a natureza do ser humano como uma natureza muito diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar através das filosofias ocidentais. Então, quando a gente concebe o ser humano com essa natureza espiritual, então tudo passa a funcionar diferente. Então, os mestres taoístas, eles vão, né? Tem umas coisas engraçadas, né, meus amigos? Eles falam assim que o verdadeiro mestre é aquele que te liberta de mestres. E que o verdadeiro mestre é aquele que te liberta até mesmo de Deus. Só que, quando eu falo assim, libertar-se de Deus, é esse Deus que nasce de uma cultura, que nasce em outra, que nasce em outra, são esses modelos de Deus, né? Que as pessoas ignorantes de si mesmo concebem. Criam modelos, criam ideias e tudo mais. Então, como que o taoísmo vai funcionar? É sempre uma jornada interna. Então, a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade e a busca pela paz é sempre o centro está em si próprio. Você não deve seguir ninguém. Você deve aprender a seguir a si próprio para encontrar essas verdades. Você não deve seguir nem mesmo o mestre, porque cada pessoa está em uma jornada diferente, exatamente porque a jornada é interna. É muito engraçado, meus amigos, porque no mosteiro de Shaolin, antigamente, na porta de entrada havia 2 pilastras, né? E nessas pilastras havia um número. Numa pilastra o número de monges e na outra o número de religiões. E esses números das 2 pilastras era sempre o mesmo, para mostrar que para cada ser humano que existia naquele lugar, existia uma religião diferente. Exatamente porque esses mestres, eles não concebiam essas coisas como uma roupa que você veste para mostrar que você é isso. Não, e o taoísmo, ele vai fazer você ficar pelado nesse sentido, né? Ele vai fazer você tirar suas máscaras para aprender a ser si próprio, para deixar sua própria natureza vir à tona, sua natureza divina, essa sua natureza, que é, como ele fala, que vai te conduzir para a paz infinita. E é exatamente por isso que existe uma religião para cada ser humano, porque essa jornada é interna, não é uma roupa que você veste para falar o que você é. Entende? E também tem uma outra história, né, que o professor Lárcio conta, que é de um mestre espiritual que foi monge Shaolin no passado, que é do mestre Shang Li. Conta a história, né, que em determinado momento, né, entra um jovem discípulo no mosteiro Shaolin e que todos os dias, ao anoitecer, o mestre ele adentrava a floresta e passava a noite toda na floresta e voltava só quando estava amanhecendo. E todos os dias esse mestre fazia isso. Até que um dia esse jovem discípulo ele decidiu, ficou muito curioso, né? E decidiu seguir o mestre escondido para ver o que o mestre fazia lá na floresta. Então ele vai, fica escondido esperando e vai. Só que o mestre ele percebe, né, que ele estava seguindo ele, mas não fala nada. Então ele continua, vai andando muito, até que ele chega numa clareira assim e vira de repente, pega o discípulo. É claro que ele já sabia, né, que o discípulo estava seguindo ele.
Mas ele vira e pega o discípulo assim na hora do trem, né? Vamos colocar assim. E nessa o discípulo fica sem saber e o mestre, sem dizer uma palavra, desmaterializa na frente do discípulo e deixa o discípulo lá, sozinho na floresta. Passa um dia, passa 2 dias, passa vários dias e o discípulo já nas últimas, porque muito inexperiente, não conseguia se virar, né? E quando ele já não estava nas últimas mais, não estava mais aguentando, o mestre materializa na frente dele, sem falar nada, volta, começa a voltar, né? Então, o discípulo começa a seguir ele, de volta, voltando, e assim vai. Quando eles chegam no mosteiro, né? O mestre vira para ele e diz o seguinte: Meu filho, quando alguém lhe apontar um caminho, não sigas. O taoísmo, e essa é a história, né? O taoísmo é uma filosofia que vai pensar a vida de um jeito muito diferente. Ele vai enxergar o ser humano de uma forma muito diferente. E por isso que essas ideias pode parecer uma ideia muito esquisita a princípio, né? Mas que quando você observa de outros ângulos, você vai ver que é uma coisa muito simples e tão natural. Que no caso é você aprender a seguir si próprio. Tem uma outra história muito interessante, que é uma história real também, que tem no livro de mensagens do Laércio, que é de um outro mestre, né? Conta a história que o mestre, né? O mestre desse mestre fala assim, ó, passa uma missão, né, para ele. Ele vai ficar um tempo fora do mosteiro em uma peregrinação. E nessa peregrinação ele vai passar por vai buscar várias pessoas, né? Para perguntar para essas pessoas quem ele é, qual é a sua natureza e tudo mais. Então conta a história, né, que esse jovem discípulo, né, que é o mestre, sai nessa peregrinação e ele vai, passa por várias pessoas, ele passa por videntes, ele passa por pessoas que jogam cartas, por clarividentes, por grandes sábios, grandes poetas, grandes, né, os mais muitas pessoas, né, que eram respeitadas, mais diversas coisas. E sempre fazendo essa pergunta sobre a sua natureza, sobre quem ele é. E aí ele conta que ele fica muito confuso, porque cada uma dessas pessoas diz uma coisa sobre ele. E ele pergunta, e ele então questiona, né, como eu posso ser tantas coisas, né? E aí então, depois de 2 anos, né, nessa peregrinação, ele volta para o mestre e diz que a missão dele está cumprida, né? Que ele fez, né? Tudo isso. E aí o mestre, o que você aprendeu, né? Jovem discípulo. Então ele fala, né, mestre? Cada pessoa que eu perguntava me respondia uma coisa diferente. Como eu posso ser tudo isso, né? E aí ele aprendeu que ele deve centrar essa busca em si mesmo. Ele deve aprender a confiar em si mesmo. Nessa jornada do conhecimento superior. O conhecimento da verdade está dentro de si mesmo, né? Não fora. O próprio Jesus Cristo, né, meus amigos, numa filosofia mais ocidental assim, né? Ó, eis que o reino de Deus está dentro de vós, né? Só que hoje em dia, até mesmo hoje em dia, né, infelizmente, as pessoas procuram Deus, procuram a verdade em templos, né, em roupas, em tantas coisas, menos dentro de si próprio. Tem uma outra história interessante, né, que é a do poema Vulsan de Tal, que é o Tai Chi que o Laércio ensina, né? Dentro do poema Vulsan de Tal, existe toda uma trajetória do caminhante Tai Chi, né? Em determinado momento, esse caminhante, ele encontra o mestre, né? Encontra o monge e pede orientação para esse monge. Então, o monge, ele coloca ele em outro caminho. Só que ele dá 3 passos e ele se depara com um abismo. E ele pergunta, que mestre é esse que coloca o discípulo diante do abismo? Só que esse abismo, meus amigos, é a própria ignorância de si mesmo, né?
Porque o verdadeiro mestre vai fazer você olhar para dentro de si próprio, né? Vai fazer você seguir a si próprio. Ele não vai impor, não vai ditar verdades. O mestre não vai impor verdades. Ele conheça a ti próprio, né? Jornada interna. E esse abismo é essa ignorância, né? O mais incrível é quando o caminhante Tai Chi vai em busca da luz. Quanto mais ele caminha em direção à luz, mais longe da luz ele fica, né? Aí é muito doido, né? Quanto mais você caminhar em direção à luz, mais longe da luz você vai estar. Exatamente, meus amigos, porque você ainda vai estar procurando a luz fora. É um desejo, você cria um desejo de algo que está fora de você, né? Então você passa a buscar, só que quanto mais você deseja, menos você tem. Eis a filosofia. Quanto menos você deseja, mais você tem. E quanto mais você deseja, menos você tem. Eis a filosofia taoísmo. E, para finalizar também, né? Por que que você não precisa impor nada para ninguém, né, meus amigos? Por que que você não precisa impor verdade, impor certo e errado? Impor caminhos, ditar caminhos? Porque a vida já é a própria luz. A vida já é o próprio caminho de todos os seres humanos. Os mestres Tai Chi dizem que todos os seres humanos já estão no Tai Chi. Você nem precisa conhecer o Tai Chi para já estar no Tai Chi. Porque o Tai Chi já é a própria vida. E é a própria vida que vai nos ensinando, que vai nos moldando, que vai nos conduzindo para essa grande jornada, para mostrar que o verdadeiro caminho está dentro. Vejam só a nossa sociedade. A nossa sociedade é o seguinte: ela vira para todos e fala o seguinte: eis que a realização, a felicidade, a paz, está no alto da montanha. Então todas as pessoas passam a buscar o alto da montanha. E você não precisa falar para ela, nada, deixa ela. Aí ela vai. Deve ser muito difícil, né? Chegar no alto da montanha. Pensa, chegar no alto da montanha, né? Pensa, é muito trabalhoso. Aí ela vai, consegue. E olha, o alto da montanha é um lugar para poucas pessoas, né? É um lugar pequenininho lá, né? Não é um lugar para muita gente. Então ela vai, faz um esforção, consegue, chega lá no alto da montanha, fica acima de todo mundo. Tá no topo. Não tem ninguém acima dela. Ela tá acima de todos, superior lá. Só que aí ela vai descobrir uma coisa muito interessante. A vida, meus amigos, vai ensinar para ela que no alto da montanha não existe vida. A vida não cresce no alto da montanha. É um deserto lá. E ela vai aprender isso na pele. E ela vai aprender a ser como a água, que sempre escolhe os lugares mais baixos para fluir, para caminhar. E pela água, meus amigos, sempre escolha os lugares mais baixos, sempre buscar estar abaixo de todos. A vida cresce ao seu redor. Vejam os vales, toda a natureza que cresce ao redor do riacho que flui, sempre nos lugares mais baixos, sempre procurando os níveis baixos. E a vida vai ensinar isso, sabe? Então, por isso que o taoísta não se preocupa em querer ditar a verdade, em impor o caminho, porque a jornada é o tal é a vida. Não tem ninguém que não tá no tal. Você vai aprender com erro ou você vai aprender com acerto, mas o aprendizado é o mesmo. Se você aprender errando, se você aprender acertando, você aprende. Então tá tudo certo. Eu vou ler o comentário desse texto aqui para a gente finalizar, ok? Da tradução, né, que eu estou lendo. O verdadeiro mestre nunca tenta impor uma doutrina ou uma verdade intelectualmente forjada. Todo aquele que possui apenas sabedoria obtida através da mente e do intelecto está muito longe de obter a verdadeira compreensão da natureza das coisas.
A base das religiões e das ciências ocidentais está em construir modelos matemáticos e ideologias sociopolíticas e filosóficas para o povo. Esta imposição é feita como se esses modelos fossem a verdade absoluta. Assim se estabelece um modelo de dominação e divisão. Quem domina esses modelos intelectuais passa a ser a classe dominante na sociedade. Aqueles que nada sabem são escravizados pelos pseudo-sábios e intelectuais do poder. Assim, o verdadeiro mestre não impõe ao discípulo ou a um povo nenhuma doutrina ou nenhum modelo de falsa erudição intelectual. Ele apenas estimula cada um a descobrir dentro de si mesmo e pela sua própria natureza as verdades transcendentais. E é isso, meus amigos. Eu vou finalizar por aqui. Eu acho que foi muito legal. Esse texto é muito legal. E muita paz a todos e até mais no próximo encontro.